Quem será o próximo Papa? Será o falso profeta mencionado na Bíblia? Se as profecias estiverem certas, isso também quer dizer que o anticristo está prestes a se manifestar e que estamos caminhando direto para os últimos 7 anos da história da humanidade como conhecemos. Com a morte do Papa Francisco, o mundo católico entra em silêncio. Mas para os que estudam escatologia, esse silêncio grita, porque a profecia de São Malaquias chegou ao fim. O próximo Papa não é só mais um, ele pode ser o último. O homem que vai unir fé e política. O que parece manso como cordeiro, mas fala como dragão. Apocalipse 13 fala de 2 bestas. A primeira representa o anticristo, um líder político mundial. A segunda é o falso profeta, um líder religioso, espiritual. Tinha 2 chifres, como cordeiro, mas falava como dragão. Apocalipse 13:11. Essa segunda besta engana com milagres, promove a imagem da besta e obriga o mundo a adorá-la. Será que o novo Papa será esse líder religioso global? Já se fala em paz entre as religiões. Já se construiu o centro da fé abraâmica, unindo igrejas, mesquitas e sinagogas num só lugar. O novo Papa pode ser o símbolo dessa união, mas essa união não é bíblica. Ela nega a exclusividade de Cristo e se encaixa perfeitamente com a grande prostituta de Apocalipse 17, que se assenta sobre muitas águas as nações. Vi uma mulher montada sobre uma besta e na sua testa, mistério, Babilônia, a grande. Apocalipse 17, 3, 5. No século XII, São Malaquias escreveu uma lista com todos os papas até o fim. O próximo da lista seria o último, chamado Petrus Romanus. Segundo a profecia, ele pastorearia o povo durante grandes tribulações e então viria a destruição da cidade das 7 colinas, Roma. Coincidência? Ou um roteiro profético se cumprindo diante dos nossos olhos? O falso profeta será o maior aliado do anticristo. Ele abrirá caminho espiritual, preparando corações e mentes. E mais, ele será responsável por implantar a marca da besta. Faz que todos recebam uma marca, para que ninguém possa comprar ou vender. Apocalipse 13, 16 a 17. Ou seja, a manifestação desse líder religioso marca o início dos 7 anos finais. A última semana de Daniel, 3 anos e meio de falsa paz. Depois, perseguição e juízo. Um mundo clamando por paz. Tecnologia pronta para controlar. Fé sendo substituída por espiritualidade sem cruz. Se o próximo Papa for o falso profeta, então o anticristo está logo atrás. E tudo indica que já estamos nos minutos finais. A Bíblia diz que o mundo será enganado, mas os que têm discernimento verão além da aparência. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Daniel 11:32. Você está preparado para discernir o cordeiro, que fala como dragão? E se o próximo Papa realmente for o falso profeta, você estaria pronto para os 7 anos mais sombrios da história. E tudo indica que já estamos nos minutos finais. Essa revelação que está na Bíblia, ninguém está falando, e isso é muito sério. Por que digo isso? A Bíblia diz que, antes da chegada do anticristo, a igreja estará em estado de apostasia. O que vemos hoje? Não é normal o que está acontecendo agora. Igrejas cheias de corrupção, pastores pregando riqueza em vez de Cristo, fiéis abandonando a fé. A Bíblia alertou: a apostasia está aqui e o anticristo está às portas. Quem tem ouvidos, ouça este alerta. Essa revelação que está na Bíblia ninguém está falando, e isso é muito sério. A Bíblia diz que, antes da chegada do anticristo, a igreja estará em estado de apostasia. Olhe ao redor. Escândalos explodem, líderes caem,
e o evangelho verdadeiro está sumindo. Isso não é só uma crise, é profecia se cumprindo. O que vemos hoje é, na maioria das igrejas, um desvio significativo da fé como nunca antes. Escândalos envolvendo crentes, pastores e igrejas nunca ocorreram como agora. Em 2 Tessalonicenses 2:3, Paulo avisa: ninguém vos engane, porque primeiro virá a apostasia e depois se manifestará o homem do pecado. Jesus, em Mateus 24:12, diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E em Apocalipse 3:15-16, a igreja de Laodiceia é chamada de morna, nem fria nem quente, prestes a ser vomitada. Isso é o que vemos, igrejas mornas infectadas pelo mundo. Deixa eu te contar sobre o João. Ele era um jovem crente, apaixonado por sua igreja, mas começou a perceber que o pastor só falava de bênçãos financeiras e ignorava o pecado. Quando João questionou, foi isolado. Desiludido, parou de congregar. Soa familiar? Muitos deixaram de congregar por causa disso. Não encontram Deus nas igrejas, pois já não há o evangelho verdadeiro e bíblico. Eles estão certos em fugir do erro, mas a Bíblia alerta. Isso é parte da apostasia. Os noticiários estão cheios dessas notícias, sem contar o que não sabemos, que permanece encoberto. Mas o ponto principal desta revelação que Deus nos deixou é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em Apocalipse 2:3, Jesus exorta as igrejas a se arrependerem, mas muitas, como a de Laodiceia, já não ouvem nem enxergam. Tornaram-se como a mulher de Ló, uma estátua, paralisadas e infectadas pelo mundo. Em Lucas 17:32, Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló, que olhou para Sodoma e foi julgada. Escute, a Bíblia diz que o anticristo virá logo após a apostasia. Ele virá, irmãos. Escute, o anticristo está às portas de se manifestar, pois o cheiro do pecado está chegando às narinas do Senhor. Como nos dias de Noé, em Gênesis 6:5, quando a maldade encheu a terra, hoje o pecado domina. 1 Timóteo 4:1 avisa: nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. A apostasia já tomou a igreja e o anticristo está pronto para surgir, enganando o mundo, como diz 2 Tessalonicenses 2:9-11. Prepare-se, isso é um alerta. Mas você pode se preparar. Volte à Bíblia, como os bereanos em Atos 17:11, que examinavam as Escrituras. Ore e vigie, como Jesus manda em Mateus 24:42. Busque comunhão com o remanescente fiel, como em Romanos 11:4-5. Não seja uma estátua como a mulher de Ló. Olhe para Cristo, que voltará para destruir o anticristo, como promete 2 Tessalonicenses 2:8. Maranata vem, Senhor Jesus. Se este alerta tocou você, comente Bíblia e compartilhe com quem precisa ouvir. Vamos despertar antes que seja tarde.